Nós, como igreja, precisamos viver em união. É um grande desafio viver em união. Contudo, eu gosto sempre de dizer que é difícil, mas não é impossível. Então, é um desafio que o Senhor deixou para cada um de nós e precisamos dessa união para nos mantermos aquecidos em nossa fé. É sobre isso que eu quero falar nessa palavra, sobre viver em união, seus desafios, mas a bênção que é viver nessa união que o Senhor deixou para cada um de nós. Essa é a palavra de hoje, eu creio que vai abençoar muito a tua vida. Também eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar comentário e lembrar que essa palavra é para você ouvir. Se você não quiser assistir, apenas deixe ela tocando enquanto você ouve e é abençoado pela palavra. Amém? Deus te abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra, momento de mergulhar na porção da palavra do Senhor e aprender um pouco mais dele, que é santo e justo. Meus queridos, o tema da nossa palavra de hoje é viver em união. E a gente vai falar dessa palavra baseada lá no Salmo 133, que nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é viver em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor determina a bênção e a vida para sempre. Meus queridos, como é bom viver em união. A Bíblia nos traz essa constatação, essa afirmação verdadeira. É bom viver em união. E viver em união para muitos vai ser um desafio. Por que não? Talvez o desafio porque o outro é desafiador. Ou talvez um desafio porque você mesmo é desafiador. Seus sentimentos são mais intensos e aí você precisa aprender a controlá-los. Mas é difícil, eu sei, mas não é impossível. Tem como fazer, tem como lutar e tem como buscar no Senhor sempre, em todos os momentos, porque é o Senhor que nos direciona para essa união. É o Senhor que traz sabedoria para as nossas vidas, para o nosso coração, para que ao abrir da nossa boca a gente abençoe e não amaldiçoe, para que ao abrir da nossa boca a gente traga paz para a vida do outro e não tribulação, entendeu? Então, nisso tudo, eu preciso entender que viver em união, viver essa união que o Senhor deixou no corpo de Cristo, sabe? Na igreja, ali entre os irmãos, é desafiador, mas não é impossível não, meu irmão. Dá sim para viver. A gente se esforça tanto para tantos outros ambientes e quando chega na igreja, a gente é tão impaciente. Por quê? Qual o motivo disso? Eu preciso aprender a ser paciente na casa do Senhor também. A aprender a lutar pela paz, buscar a paz com todos, sabe? Esse salmo aqui, no versículo 2, no verso 2, ele traz uma imagem para a gente pensar. Ele fala que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Para os mais antigos vão lembrar muito bem disso, porque os mais antigos, as meninas em especial, para hidratar os seus cabelos passavam óleos hidratantes. Outro dia eu estava até conversando com algumas pessoas, falavam assim, tinha vezes que a gente usava era óleo de comida mesmo, para hidratar o cabelo, para deixar tudo bonitinho. E olha só, mas não é sobre isso que eu quero te falar. Eu quero te falar quando a gente passa óleo no cabelo. Não sei se você já viu, mas os fios ficam todos juntinhos. Fica tudo grudadinho no outro, tudo juntinho ali, tudo bem, bem pertinho do outro, porque passou o óleo. O óleo tem essa função de juntar todos os fios. Ele umedece os fios e junta todos eles. E aí, essa é a ideia que o Senhor traz pra gente. A união não é a gente estar um em cada canto, não. É bem juntinho. É desafiador? Digo isso mais uma vez, mas não é impossível. Tem como. No Senhor tem como. Então, Deus quer que a gente viva juntos. Deus quer que a gente cultue juntos. Deus não quer que você cultue de longe. Eu tô da minha casa, tô orando. Que bom que você tá orando em casa. Mas Deus quer que você vá ao templo para cultuar também, junto com teus irmãos.
É muito bom conversar com os irmãos. É muito bom pegar na mão e abençoar, dar um abraço ou até só conversar no final do culto. Isso é tão precioso. É extremamente precioso essa comunhão, esse viver em família. Deus, ninguém gosta da, sabe, não é não é prazer para ninguém. A gente tem um familiar que é tão distante. É tão bom quando tá todo mundo junto. É tão bom quando junta todo mundo, a gente conversa, a gente ri, a gente come junto, a gente chora junto se preciso for. Mas tá junto é muito bom. E Deus fez a igreja para que a gente convivesse juntos. A igreja é esse espaço que também é de convivência. A igreja é esse espaço que é para a gente conversar com o outro, aprender com o outro, ouvir o testemunho do outro e aquilo acrescentar em nossa fé. A igreja é esse lugar em que a gente ouve da palavra, sabe? Em que a gente canta junto ao Senhor, adora ao Senhor junto. Adorar o Senhor na nossa casa é maravilhoso. Orar sozinho no nosso quarto é precioso demais. Só que precisamos também desses momentos de comunhão, de união entre irmãos. Isso não quer dizer que o irmão ele vai ser exatamente igual a mim. Ninguém é igual a ninguém, meu irmão. Nem os nossos irmãos de sangue são iguais a gente, da mesma forma. Até aqueles irmãos que nascem gêmeos são diferentes um do outro em muitas coisas. Mas é na igreja que a gente encontra esse lugar onde todos pensam em uma coisa em comum. E essa coisa em comum é Jesus em nossas vidas. É Jesus que nos mudou, que nos transformou, que nos salvou. E é esse Jesus que nos une como igreja, como família de Deus. Então, a união é necessária. Precisamos deixar que o nosso coração se torne, sabe, mais receptivo à união. Que a gente não dê ouvido para o mundo. O mundo só quer afastar a gente da igreja, meu irmão. O mundo não quer que a gente vá para a igreja, mas a gente vai contra esse mundo. E a gente vai para a igreja. A gente se aproxima dos irmãos. A gente adora mais intensamente ao Senhor cada dia mais e mais. A gente não vai dar ouvido para o mundo, não. A gente vai dar ouvido para o Senhor. E aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Que é viver a comunhão do corpo de Cristo. E como isso é precioso. Como é precioso viver essa comunhão. Como é precioso viver a família de Cristo, conhecer os nossos irmãos, saber das dificuldades dele e também que eles saibam das nossas dificuldades para um orar pelo outro. Porque a união não é uma união sem sentido, é porque a gente se ajuda, a gente se dá suporte um para o outro, sabe? E isso é tão precioso. É tão precioso saber que eu posso contar com os meus irmãos quando eu estou passando por algum aperto, que eu pego o telefone e mando logo uma mensagem: meu irmão, ora por mim que eu estou precisando de oração. E é aquele irmão lá se coloca em prontidão em orar por nós e nos ajudar em oração. Isso é tão precioso. É tão bom saber que não estamos sós, que temos com quem contar, sabe? Isso é muito precioso. E isso tudo encontramos na união da igreja do Senhor. Na igreja de Cristo. Então que você pare de olhar para a igreja com os olhares que o mundo lança. Não, isso está tudo errado. O olhar que o Senhor tem para nós é um de uma família. E uma família que precisa lutar para viver unida. Amém? Que Deus abençoe tua vida e que você ame a igreja do Senhor. Que você ame fazer parte da família de Deus. Porque é muito precioso para as nossas vidas isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê sabedoria. E eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido bom e bom o tempo todo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma família para vivermos juntos. O Senhor nos deu uma família, Deus, para que a gente aprenda, para que a gente também ensine. Ah, Deus, como é bom viver em família. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e cuidado. Obrigado pela tua proteção. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom e bom o tempo todo. Seja conosco, ó Deus, livra-nos de todos os males, tende misericórdia de nós, guarda-nos em Ti, Senhor, e que cada dia mais e mais e mais a gente aprenda a viver em comunhão, a gente aprenda a viver em união, meu Deus,
e que cada dia mais e mais, ó Deus, a gente se afaste desse mundo e se aproxime do Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Fortalece-nos em Ti e nos dá sabedoria, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida e te fortaleça cada dia mais e mais. E que você se aproxime, que você escolha se aproximar da igreja do Senhor, da família de Deus, cada dia mais e mais. Amém?